Amém, meus irmãos. Então, aqui hoje, nossa live da quinta-feira, né? E o senhor dirigiu hoje aqui um assunto que é sempre bom a gente, né? O pessoal que tem mais tempo, ver de novo, o pessoal que é novo, né? Aqui no YouTube tem gente nova entrando, né? Isso é muito bom, irmãos. Eu também vou aproveitar para compartilhar que nós chegamos a 99 inscritos. Falta um, irmão, para chegar no 100, né? Que a gente pensa, vamos chegar. A primeira meta é o 100, falta um para o 100, falta só um, irmão, né? E eu profetizo que esse um vai ser Deus vai abençoar ele porção dobrada, né? Que ele vai ser o centésimo, né? Então, por enquanto, estamos aí com 99, mas logo vai chegar no centésimo, né? Amém? Mas hoje vamos falar, então, sobre a batalha entre o velho homem e o novo homem, né? A gente sabe que a Bíblia fala que tem o novo homem, que é o homem espiritual também, assim chamado, né? Que nós recebemos quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E tem o velho homem, que é o homem adâmico, né? Que é o homem carnal, o velho homem mesmo, né? Natureza caída, né? E tem uma luta dentro de nós, entre esses dois, né? Essas duas energias, né? Carne e espírito. Novo homem, velho homem, trevas e luz. Amém? E quem decide somos nós, por isso que é importante a gente conhecer, né, isso aí, né? Tá bom? Mas vamos começar fazendo uma leitura, algumas passagens. Vamos começar com Romanos 8:5, que fala sobre esse tema também, né? Romanos 8:5, livro de Romanos, fala bastante sobre esse tema. Porque os que se inclinam para a carne, olha aqui, né? Cogitam das coisas da carne, velho homem. Mas os que se inclinam para o espírito, novo homem, das coisas do espírito. Vamos ver agora Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, que fala assim: porque a carne milita contra o espírito. Olha aqui a batalha, né? Carne, espírito, velho e novo. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Bem, e mais uma passagem, Romanos 12:2, mostra que, na verdade, essa batalha se trava na nossa mente, né? Então, o que a palavra diz para nós? E não vos conformeis com este século, velho homem, mas transformai-vos, novo homem, pela renovação da vossa mente. Renovar a mente, renovar os princípios, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Mas então, convidar aqui, vamos fazer uma oração antes de iniciar aqui, convidar a irmã Luzia, fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois, então, vamos assistir também uma mensagem sobre esse tema. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar então em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, em primeiro lugar, Pai, nós pedimos, ó Pai, licença, meu Senhor, para entrar em Tua presença, Pai, pois nós sabemos que ainda nós não somos dignos, ó Pai. Mas mesmo assim, Pai, nós te pedimos licença, Pai, e queremos estar, Senhor, na tua presença, Pai. Pai, vem, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai, nos perdoar, Senhor, nos purificar, Senhor Jesus. Pai, nós acabamos de ler, Pai, aqui a tua palavra, Pai, que temos que renovar a nossa mente. Senhor, Pai querido e amado, o velho homem, Pai querido e amado, faz de tudo, Senhor, para que nós não viemos, Pai, estar se consagrando, ou estar se renovando, Pai, na tua palavra. Mas o novo homem, Pai interior, Senhor Jesus, ele, Pai querido e amado, quer, Senhor, estar, Pai, em santidade, Senhor Jesus, quer estar ligado na videira, Pai, 24 horas, fazendo e obedecendo, Pai, os teus mandamentos. E por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, afirma, Pai, os nossos pés na rocha, Pai querido e amado, inabalável, Pai querido e amado. Senhor, renova, Pai, a nossa mente, Pai querido e amado. Retira da nossa mente, Pai querido e amado, tudo que nos faz pecar contra Ti, Senhor. Tudo, Senhor, que nos leva a ser mornos, ó Pai. Tudo, Senhor, que nos leva, Senhor, a estar na apostasia, na incredulidade, Pai.
Purifica, Senhor, a nossa mente, Pai. Purifica, Pai, a nossa alma, Pai querido e amado. Faz uma limpeza, Pai, espiritual, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Senhor, vem, Pai, romper dentro de cada um de nós, Pai, para que a tua igreja gloriosa venha se manifestar, Senhor Jesus. Porque sabemos, ó Pai, que o inimigo, Pai, se levanta, Pai, com todas as forças, ó Pai, para tentar, Senhor, derribar, Senhor Jesus, os teus servos, Pai. Para derrubar, Pai, e destruir, Pai, as famílias, os lares, ó Pai querido e amado, para tirar da tua presença. Mas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido e amado, em nome do teu filho, Pai, vem, Senhor, está renovando a nossa mente, neutralizando, Pai, todo medo, Pai, toda ansiedade, toda angústia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor Jesus, a nossa comunhão contigo, Pai. Que a fé, Senhor, que já está dentro de nós, Pai, venha saltar para fora, Pai. E que nós viemos crer, Senhor, na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser fortes e corajosos, como o Senhor falou para Josué, Pai querido e amado. E que nós viemos batalhar pela fé, Pai. Porque a cada dia, Pai querido e amado, as provações se intensificam. A cada dia se torna mais difícil. Mas o Senhor está no controle, Pai. Porque está escrito na tua palavra que em tudo, Pai, nós temos, Pai, que ser gratos. E nós somos gratos, ó Pai, por todas as provações, ó Pai querido e amado. Porque sabemos, Pai, que se está tendo provação, Pai, é porque o Senhor está nos purificando. É porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Por mais que a gente acha que não está, Pai, eu creio, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle. Então, Pai querido e amado, usa-nos, ó, como tua atalaia, Senhor Jesus. Abençoa esta live, Pai querido e amado, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada líder de família representada nesta live, Pai querido e amado. Vem trazendo cura, Senhor Jesus. Vem estar nos libertando, Senhor Jesus, tanto espiritualmente quanto naturalmente. Senhor, está escrito na tua palavra, Pai, que o Senhor já levou sobre si, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nesse momento nós tomamos posse da tua palavra. Nós cremos, ó Pai querido e amado, que nós não temos mais nada, que nós já somos sarados, ó Pai querido e amado, e santificados, ó Pai, pela tua graça, pelo teu poder nós recebemos, Pai, a cura e a libertação em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa esta live, Pai, grandiosamente, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, que vai assistir, Pai, através do YouTube, Pai querido e amado, através do aplicativo também, Senhor, Pão de Judá, Pai querido e amado. Que o teu povo venha estar, Pai, instalando, Pai, esse aplicativo Pão de Judá e que venha estar, Pai, se alimentando de ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido e amado. Toma cada um deles em tuas mãos, Pai. Tu sabes, ó Deus, o que cada um necessita, é o que nós te pedimos, ó Pai, neste momento. E te agradecemos. Fique conosco, Pai. Atua nos louvores, nas palavras que vai ser, Pai querido e amado, liberada. Atua, Senhor Jesus, no compartilhar também. Abençoa a casa do irmão Vilney, Senhor, e toda a sua família também. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de
Deus e de Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glórias Vai começar logo daqui, cuidar da nossa trabalho. Daqui um pedaço. Glórias a Deus. Oh, Deus. Esse próximo cântico fala do toque do Senhor, que é um toque de amor, um toque que nos constrange, um toque que nos revela quem Ele é e nos revela quem nós somos. E que esse toque do Senhor venha estar acontecendo nas nossas vidas nesse dia, que venhamos pensar e meditar naquilo que Deus é, pois Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que perdoa, é um Deus que constrange, é um Deus que Ele demonstra o seu amor e seu afeto e seu carinho para conosco todos os dias. Que esse profundo toque do Senhor venha acontecer em nossas vidas, que você dê essa liberdade. Cristo
meu Senhor, teu toque de amor me constrange, porque de mim nada exige, nem impõe. Quem entenderá este ser que ama e corrige sem machucar? Estou atraído por ti, por tua glória compreender o teu grande perdão, tua grande paciência comigo, das profundezas do meu ser, te revela, Senhor, das profundezas do meu ser, te revela, Senhor, nas profundezas do meu ser, te revela, Senhor, para mais ligado a ti ficar, para mais ligado a ti ficar, para mais ligado, para mais ligado, para mais ligado a ti ficar. Quem entenderá este ser que ama e corrige sem machucar? Estou atraído por ti, por agora compreender o teu grande perdão, tua grande paciência comigo, das profundezas do meu ser, te revela, Senhor, das profundezas do meu ser, te revela, Senhor, das profundezas do meu ser, te revela, Senhor, para mais ligado a ti ficar, para mais ligado a ti ficar, para mais ligado, para mais ligado, para mais ligado a ti ficar. Boa noite a todos os irmãos. Que a graça do Senhor se derrame com muita riqueza aí para abençoar a todos nós em mais uma mensagem de edificação espiritual que vai habitualmente aqui pela TV Menor ao vivo a todos os irmãos do Corpo de Cristo, a todas as pessoas que simpatizam aí com o Evangelho do Reino, com o Evangelho da Graça e que recebem as palavras do ministério, deste mover de Deus, que sempre está versando sobre o texto doutrinário da Nova Aliança.
esta palavra maravilhosa que realmente tem poder para nos glorificar mediante a obediência, mediante a fidelidade da nossa alma com relação a Deus por meio delas. Quero ler 2 palavras aqui com os irmãos, que o Espírito hoje me dá uma carga de liberar algo para os irmãos, fazendo aqui um cruzamento de 2 versículos, interessante, um que está em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 7. Não, no verso 6. 1 Coríntios 3, 6. E depois, Gálatas 5, 17. Vamos cruzar esses 2 versículos e vamos ver o que o Senhor nos mostra hoje que seja útil para o nosso arrependimento em alguns pontos, onde a luz de Cristo vai tocar a nossa alma e mostrar pontos em que estamos inadequados para Deus. Primeira Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Vamos ler o 7 também. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém. Observamos aqui Gálatas primeiro. Deus diz, tem uma batalha espiritual que está em processo dentro de cada membro do meu corpo. Desde que eu chamei vocês para o reino da luz, esta batalha iniciou. Ela não terminou, ela está em processo. Está travada. E essa guerra é a guerra da carne contra o espírito. Podemos dizer, é uma guerra da natureza pecaminosa contra a natureza santa de Deus. Podemos dizer que é uma guerra entre 2 homens, o velho homem e o novo homem. Mas no meio dessa guerra tem um fator significativo, a mente humana. A mente humana. Segundo a revelação de Romanos 8, verso 5, do Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que a mente pode pender para se aliar com o velho homem ou se aliar com o novo homem. Depende da minha decisão. Depende da tua decisão. Isto também significa que sempre há um poder supremo no novo homem para vencer o velho, como já aconteceu. Só que o veredito do Calvário não é uma realidade ainda na nossa vida. Não é circunstancial na nossa vida. Ainda é uma vitória latente, ainda é uma vitória que está sob a afirmação da palavra de Deus. E isso já está consumado. Então, essa batalha que está em processo já tem um final feliz. O novo homem vai vencer. Eu já sei do final dessa batalha. No final do reino dos céus, eu vou descobrir que o novo homem venceu. Por que eu digo no final do reino dos céus?
Porque o reino dos céus constitui-se de 3.000 anos. 2 em período de restauração e 1 no período de glorificação e de disciplina milenar. Então temos 1.000 anos que simultaneamente correm de forma paralela, disciplina e reino com Cristo. Muito bem. Se Romanos 8,5 diz que a minha mente decide se eu quero a vitória nesta era da graça ou quero prorrogar a disciplina para obter a vitória do novo homem mais adiante. Minha mente é que vai decidir, porque eu não sou um ignorante, nem você, nós já conhecemos essa verdade, e você vai se inclinar para o lado certo agora, antes de Jesus voltar ou antes da gente morrer naturalmente. Tem que acontecer essas coisas agora. Se você for negligente nessa disciplina que o reino imprime sobre cada um de nós, o evangelho do reino, se eu for relapso, relaxado, preguiçoso, e não quero viver mais a minha vontade, eu quero viver um pouco mais do mundo, eu não gosto de me aprofundar muito, afinal de contas eu vou continuar vivendo os meus desejos ainda por mais um tempo. Essa negligência pode custar caro para mim. Porque tem calculistas no reino de Deus, e Satanás é que ensina a gente a ser calculista. O que é um calculismo? É aquela pessoa que sabe da verdade, mas tem um prazer em viver naturalmente ainda, e que faz cálculos. Jesus pode demorar ainda uns 7, 8 anos. Então deixa eu ser mais natural daqui mais 4 anos. Depois eu melhoro. Só que isso não pode ser medido e calculado e garantido por você. Pode não dar mais tempo. Mas tem pessoas que fazem esses cálculos. Tem gente na igreja, nesses anos a gente observa muito o comportamento do crente. Como eu olho para mim também. Ele calcula assim, bom, eu acho que eu vou dar uma pecada. Porque eu posso pedir perdão depois para Deus? Eu vou dar uma deslizada. Vou botar o pé na jaca, vou deslizar numa casca de banana, vou cometer um pecadinho aí, depois eu me arrependo, peço perdão para Deus e para os irmãos, e aí o Senhor me perdoa de novo e eu volto. Só que isso aí não é uma coisa que você vai esconder de Deus, eu quero dizer, nem do diabo. Essas coisas estão claras e patentes diante dos olhos daquele que está no controle da edificação dessa obra. Ele viu que eu calculei. Aí eu vou xingar bastante esse irmão, não vou perdoar esse, vou atacar aquele, vou difamar esse, vou falar mal desse, porque depois eu peço perdão. E aí eu satisfaço a minha carne nesse período, faço a minha vontade. Não deis ocasião, está escrito na Bíblia. Não se utilize da graça em vigor para dar ocasião ao pecado. Não faça isso, irmão. Isso pode embotar a tua consciência com grande velocidade. E não há mais tempo de uma recuperação nesta dispensação. Não faça mais isso. Seja autêntico com Deus, com teu coração. Seja diligente na busca dessa vitória da batalha espiritual. Não prorrogue por causa da graça. Se você tem condições de melhorar agora, melhore agora. Se incline agora, se decida agora. Não perca mais tempo. Então nós gostamos mais do conforto natural, do prazer natural, do prazer da carne, e podemos prorrogar essa busca de uma santificação e de um comportamento fiel ao Senhor. Não, o pecado, o sangue de Jesus que está em vigor nessa batalha espiritual nesse momento,
Nos purifica, sim, mediante fraqueza. Fraqueza. Não mediante calculismo. Se uma pessoa pecar porque fraquejou, e Deus sabe quando a pessoa fraqueja, ela tem perdão imediato, limpeza e purificação e recomposição espiritual imediata, eu digo para você. Porque não foi calculado. Foi fraqueza. E Deus viu. Então a eficácia da cruz está em vigor para essa pessoa. Ela vai ganhar o perdão e a purificação. Mas, então eu falei dessa batalha, mas agora observe uma coisa. No 1 Coríntios, lá em 1ª carta de Coríntios, diz que Deus que dá o crescimento. Mas aí antes de dar o crescimento, eu plantei e Apolo regou. Então tem alguém plantando, receba. Então passe também a regar o que você recebeu. Então esses procedimentos é ajuda divina para você vencer o velho homem, vencer a carne. Então, você tem que estar ligado ao ministério da palavra, recebendo o ensinamento, como também meditando na palavra, se consagrando a cada dia, como dando as primícias para do teu frescor da tua mente para o Senhor. Mediante a busca dessa semente, porque alguém vai plantar em você quando você busca. É Deus, né? Através de quem não importa. Se através da Bíblia, através de irmãos, através de livro, através de CD, DVD, não importa. Você tem que receber a semente. Depois que receber a semente, tem que regar a semente. Tem que falar para outros, contar a tua experiência para outros. Então, é busca e serviço. Buscar e servir. Buscar e servir. Essas duas coisas. Quando você faz essas duas coisas, Deus dá o crescimento. Em outras palavras, Deus te dava capacitação, iluminação, poder, sabedoria para se inclinar para o novo homem nesta batalha espiritual. Porque você está recebendo a comida e está te fortalecendo para inclinar-se para o lado certo, o lado da vitória. Mas não é você que vence. É Deus que vai te dando a vitória devido à tua decisão mental, de alma, de que tu quer o Senhor. Veja, essas coisas são tão sensíveis para a gente entender. Então, este crescimento que Deus fala aqui é o Espírito vencendo a carne. Amém? É o Espírito vencendo a carne. Agora, isso é decisivo a capacitação que Deus te dá. Não se tu é um calculista, não. Deus não vai te dar. Porque tem mente que é safada, né? Que gosta de fazer cálculos. Isso são artimanhas do velho homem. E eu não devo andar por ele mais. Veja o que diz o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Né? E o que Deus deseja de nós, assim, é que os ídolos do nosso coração sejam abandonados por nossa própria decisão amorosa por causa de Cristo. É isso, Deus tem que me preparar internamente para que eu tenha essa condição de decidir por Ele. É por isso que eu preciso que estar constantemente recebendo a palavra de Deus. Mesmo assim, irmãos, você vai até o último dia que Deus vai te deixar aqui, tu não vai estar plenamente santificado. Sempre vai ter fraquezas em você, que são expostas, que são aparentes para ti, e que você tem que redobrar o cuidado naquela área, porque senão você vai mesmo para o chão. Isso que eu estou falando é para todos. Ninguém aqui está imune a isso que eu estou falando. Todos nós temos lados que é muito fraco, fraquíssimo. E Deus não vai tirar essa fraqueza, eu acho, totalmente, porque isso nos dá
capacidade de ampliar nossa vigilância, né? De tomar mais cuidado, de ter uma vida mais recatada, mais regrada. A gente procura sempre orar naqueles pontos para Deus nos guardar naquelas áreas que a gente é vulnerável. Essas são coisas que eu sempre fiz, desde que cheguei na igreja. Eu sempre peço a Deus, porque eu sei que eu não posso cuidar. Ali eu não tenho como cuidar. E também não posso me ensoberbecer, achar que eu estou muito bem em outras áreas e que eu posso relaxar. Não. Aí eu caio pelo outro lado, né? Para Deus dizer que aquela vitória, a glória é dele, não é minha. Então as áreas que eu me sinto assim protegidos e imunes de desejos e paixões naquelas áreas, são vitórias de Cristo, eu tenho que reconhecer isso. Cristo já venceu os demônios naquela área. É por isso que eu não estou mais sob aquele jugo da fraqueza, aquele cuidado especial. O cuidado especial eu só tenho naquelas áreas que eu sei que Satanás entra fácil. Ali eu tenho que vigiar e cuidar. Amém? Porque ali eu sei que ele pode arrombar a janela e entrar. Porque a janela é fraquinha, né? O ladrão vem, ele dá um pontapé na janela e entra. Então ali eu tenho que orar mais, eu tenho que pedir mais para Deus cuidar, para me proteger. Porque senão a gente tem que se recompor depois com confissão, depois receber as misericórdias e a graça de Deus no perdão e na purificação pelo sangue. E na área do julgamento, é uma área que nós não vencemos. Essa é a área mais fraca da nossa vida. Pode medir se ver se tem outra. É tão prejudicial quanto qualquer outro pecado. Mas esse é o que mais atrapalha o corpo de Cristo, é o julgamento. É o pecado que é comum no reino. Todo mundo julga, irmão. Ninguém está livre disso. Essa é a área vulnerável nossa. A mais vulnerável é essa. Tu não julga? Eu não consigo parar de julgar. Tem horas que eu tenho que pedir perdão para Deus, que eu já vejo, estou julgando. Pensamento. Hoje meu julgamento é mais a nível de pensamento. E às vezes também se exterioriza. Quando eu acho que é um descalabro que eu estou vendo, aí eu julgo também. Então, essa área eu sou fraco. Digo para os irmãos, acho que você também, todos nós pedimos para o Senhor guardar a nossa vida nesta área. É a área mais vulnerável do corpo de Cristo. É esta. É a justiça própria humana que se manifesta através da nossa vida. Nós queremos ser juízes. E a Bíblia diz que só há um, que é Senhor Jesus Cristo, que vai julgar todos. Amém? Então eu deixo essas palavras aí para os irmãos e agradeço a Deus por esse momento que tive aí com todos vocês. Que o Senhor torne proveitoso para todos vocês essas palavras. Amém. Estamos falando então da grande batalha, né, espiritual. Tinha uma grande batalha, né? E essa batalha é dentro de nós. Como a gente viu ali no vídeo, tem uma batalha, então eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu recebo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Que é um novo espírito. O meu espírito, antes do Senhor, estava praticamente morto ali. Mas existia a carne, a natureza velha. Então entrou alguém ali que é o dono de mim, né? Que é o Espírito de Deus. Mas o velho não quer sair. Amém? Mas aquele velho, a natureza caída já está derrotada. Jesus já terminou, né? É a natureza de Satanás ali, então derrotado. Mas agora eu tenho que tomar uma decisão, né? No meu dia a dia de escolher pela nova natureza, escolher pelo novo homem, né? Escolher então me inclinar para o espírito, né? Rejeitar a carne. E ali o irmão falava que para isso acontecer,
depende também, né? Que quem dá o crescimento é Deus, né? O irmão falava ali, 1 Coríntios 3, né? Então, esse crescimento vem de Deus. Essa vitória, na verdade, é o próprio Deus que vai dar para mim. Não é uma coisa, não é pela força natural, porque eu nasci acostumado com a natureza velha, caída, né? Então, a tendência é inclinar para a velha, mas a velha é caída. E aí tem a nova. Tua consciência está avivada, aí tu faz uma coisa, né? A consciência começa a falar contigo, e tu já se sente mal, e vira uma batalha, né, irmãos? Creio que todos já sentiram essa sensação de ter dois falando contigo ali, né? E é a batalha espiritual que ocorre na mente, né? Através dos pensamentos, né? Ali ocorre a batalha espiritual. Mas isso aí é o quê? Nós estamos passando pelo processo de restauração da alma, também chamado de salvação da alma, né? Restaurar o quê? Restaurar ao comando de Cristo. Nós vamos voltar, então, ao nosso verdadeiro dono, que é Deus. Vamos sair do comando das trevas, da carne, né? Então tem a batalha. Por isso que a palavra diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, né? E quem dá a vitória sou eu, né? Sou eu, quer dizer, eu posso escolher, mas quem me capacitar nessa vitória é o próprio Deus, né? De acordo com aquilo que eu estou me alimentando, aquilo que eu estou buscando. Então, se eu estou buscando mais coisas do Senhor, eu vou me fortalecer. Agora, se eu começar a alimentar a carne, aí a carne vai ficar forte, né? Então, tem uma palavra lá de Jesus, que a gente, vamos ler essa palavra, João 6, 57. E, então, tudo envolve uma questão de alimentação. E a primeira alimentação é a própria palavra de Deus, né? Então, ali, o irmão falava que eu tenho que me alimentar da palavra, né? A mesa do Senhor, que a gente chama também, e tenho que fazer a obra de Deus, implantar o reino na terra. Então, aqui Jesus falou, é Jesus falando, ó, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Jesus vivia pelo Pai, né? Também quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Amém? Então, Jesus se apresentava como pão da vida, né? Então, eu tenho que me alimentar de Cristo. Eu tenho que me fortalecer espiritualmente, né? Isso não implica simplesmente em conhecer a palavra. Então, se alimentar envolve conhecer a palavra, meditar na palavra, para renovar a mente, né? Renovar os princípios que estão na minha mente. Renova a mente. Eu recebo os princípios de Deus, eu começo a mudar, eu me fortaleço, né? A nova criatura em mim se fortalece. Eu já não me inclino tanto para a carne, né? Porque início a pessoa pode se inclinar para a carne, né? Mas ela se inclina para o espírito, ela começa a ser transformada. Então a transformação vem pela alimentação da palavra, e a alimentação não é só tu conhecer, é conhecer e praticar. Tu vai colocar em prática na tua vida os princípios de Deus, né? Então não basta conhecer, tem que praticar. Por isso que a Bíblia diz: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E além disso, eu tenho que fazer também a obra de Deus, aquilo que Jesus mandou, né? O evangelismo, né? Pregar a palavra para as pessoas. Hoje tantos precisam disso, né? De conhecer a boa nova de Jesus, de conhecer Cristo. O mundo hoje precisa muito de Jesus, né? Então, a segunda parte é a obra. Que obra que a gente está falando? Implantar o reino de Deus na terra, né? Deus quer que o reino de Deus, o reino dele seja implantado na terra. E a implantação começa dentro de nós. A implantação começa dentro do homem. Tudo começa dentro, né? E aí depois vem para fora, né? E ali o irmão falava, então, que tem um tempo para todas as coisas. Nós estamos na era da graça, 2000 anos, né? Após 2000 anos vem o milênio, que serão mais 1000 anos com Jesus. Jesus vai reinar depois dessa terminar os 2000 anos, começa o reino milenar com Jesus, né? Eu vou ler aqui uma passagem que fala um pouquinho sobre isso, que nós somos servos, e o Senhor quer que nós sejamos servos prudentes, né?
Vamos ver uma passagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Vamos ler ali a partir do 45. Em que Jesus falava sobre 2 servos dele, né? 2 pessoas que ele chamou para servir ele, né? E hoje nós estamos nessa situação, nós estamos esperando Jesus, né? Mas essa espera tem que fazer aquilo que ele mandou, implantar o reino dele na terra, né? Então, aqui Jesus mostrou então 2 servos, o fiel, né, e o que não era fiel. Vamos ler aqui então. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, né? Olha, servo fiel e prudente. Lembra também as virgens prudentes, né? A quem o Senhor confiou seus conservos, né? E para dar-lhes o sustento a seu tempo, né? Por isso aqui é um chamado de todo cristão ao evangelismo, ao evangelizar e ao apacentar, né? Então, o que Jesus falou aqui? Bem-aventurado aquele servo, o versículo 46, a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, aquele servo que ficou fazendo aquilo que Jesus mandou, né? Bem, ele é fiel a Deus, ele é prudente, ele vai cuidar dos conservos, vai dar o sustento. Isso aqui envolve, então, evangelizar para as pessoas, envolve o apacentamento, né? Então, Jesus disse que esse é bem-aventurado. Quando Jesus voltar, esse aqui ele vai poder reinar com Jesus por 1000 anos, né? Agora ele falou o outro servo, né? Vamos ver o 47, antes aqui, né? Então, o que ele fala aqui? Em verdade vos digo que ele desconfiará todos os seus bens, vai reinar com Jesus, milênio, né? Mas vamos ver o outro servo agora. Então, esse segundo servo aqui, ó. Mas se aquele servo, sendo mau, servo mau, primeiro ele viu servo fiel e prudente. Ele nos chama para ser servos fiéis e prudentes, né? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, aquilo que o irmão estava falando ali, né, no vídeo. Meu Senhor demora, e Jesus demora a voltar, né? E passar a espancar os seus companheiros, olha aqui, né? E a comer e beber com os ébrios, né? Quer dizer, ele foi para o mundo, né? Ele começou, então, a alimentação dele foi para o espaço, né? Então, aqui o que acontece com esse outro servo aqui, né? O servo mau agora. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, que é o próprio Jesus, né? Que vai vir o dia que eles não esperam. E em hora que não sabe, Jesus vai vir um momento que ninguém vai esperar. Aqui ele fala do arrebatamento, né? Arrebatamento dos vencedores. E o que aconteceu com o servo, né, irmão? Que ele foi mal, ele tratou mal os outros, ele se misturou lá com o mundo, né? Fez tudo que era bobagem. Muita gente passa, vai para o inferno. Não, o crente não vai para o inferno. Mas tem um lugar também, ali o irmão falava sobre isso, de disciplina para esse servo. Enquanto o servo prudente vai estar no milênio com Jesus, o servo infiel, o servo mau, acontece o que está aqui no versículo 51. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Olha aqui, né? A sorte dele vai ser lançada com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia fala num lugar chamado trevas. Tem outras passagens que também aparece essa citação, que é feita para o crente rebelde, o crente mau, né? Então ele é lançado à sorte com os hipócritas, ele vai para o lugar que tem choro e ranger de dente. Não é inferno, mas é uma coisa muito parecida com o inferno, né? Então é um lugar que ninguém deve desejar. Amém? Tá bom? Mas, irmãos, então, hoje nós estamos aqui, então, o nosso tempo sempre corre rápido, né? Falando, então, sobre o velho homem e o novo homem, né? Quem vai vencer a batalha depende de mim. Amém? Jesus fez a parte dele. Depende de eu escolher por Deus, né? De eu me alimentar de Cristo, né? A meditação na palavra, meditação e prática, né? Eu escolho me negar. Eu escolho negar a vontade natural minha para fazer a vontade de Deus. Então envolve uma escolha por Deus, envolve alimentar a palavra, que se eu fizer isso, envolve fazer a obra de Deus, Deus vai me dar graça. Quem dá a vitória, né, sobre o velho homem é o próprio Deus, que dá graça, que te fortalece, né?
Amém? Pode ver que tudo envolve Deus, né? Até mesmo a restauração da minha alma. Ele que me dá a vitória. Mas envolve uma escolha minha sempre, né? Então, essa etapa de restauração envolve uma cooperação com o Espírito de Deus, minha, né? E se eu for infiel, ele está mostrando o que acontece com o infiel, né? Hein? Então, meus irmãos, estamos falando então hoje é sobre, na verdade, batalha espiritual, isso aqui, né? Que é uma batalha dentro de nós. E como sermos vitoriosos nessa batalha aí, né? Nós queremos o quê? Inclinar para o Espírito, né? Que Deus realmente se faça presente em nós, que nós possamos ser servos fiéis e prudentes, que vão reinar com Jesus, né? No milênio. E não ir para a terra exterior lá, chorar e ranger dente, que esse ali é o servo que realmente escolheu continuar na velha vida, né? No caminho largo, né? Então, aí ele vai ter um momento de correção. No final, ele vai lá também para Nova Jerusalém, né? Mas ele vai ter uma disciplina ali. Deus vai disciplinar esse servo, né? Amém? Mas eu vou abrir para vocês, então, quem quer compartilhar um pouco também. Lembrando que nós temos encontro microrregional, agora é lá no Paraná, né? Londrina, no próximo sábado, 14h30, encontro em Londrina, no Paraná. Amém? Na sexta manhã já tem, então, culto de recepção às 20 horas. Né? O irmão Paulo Sanchotene vai estar recebendo o povo lá em Londrina, no Paraná. Mas está aberto para vocês, quem é que quer compartilhar? Ainda temos alguns minutos aqui. Como é que está a batalha espiritual? Todos estamos em batalha, mas a vitória já foi dada por Jesus, né, irmãos? Agora depende de nós. Amém? A receita também Deus já deu para nós. Como ser o vencedor, né? Como se livrar, né, de ficar lá chorando e ranjando o dente, né, irmão? Ou recebendo disciplina. Mas como ser vencedor com Cristo. Amém? A irmã Luzia. Amém? Bem, irmãos, eu creio assim, irmãos, como está dizendo a palavra aí, né? Em João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverás, né? E como é que eu vou viver por Cristo se eu não me alimentar, se eu não me consagrar, né? Nós lemos, irmão, aí em Romanos 8,5, né? Que assim, porque os que se inclinam para a carne cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E nós, como cristãos, irmãos, a gente temos que nos analisar, né? Para saber a quem nós temos se inclinado, né? Porque eu digo assim, irmãos, por mim, não estou dizendo por ninguém, eu estou dizendo por mim. Eu mesmo, eu estou vivendo uma batalha espiritual que só Deus. Né? O diabo fala na nossa mente, tu faz assim, é assim, fulano, como o irmão citou aí, o irmão Sérgio falou, que a gente julga muito na mente, né? E é uma coisa assim que eu tenho me corrigido, eu tenho me preocupado assim por demais, né? Para me olhar por uma pessoa, o inimigo já não tá já condenando e julgando aquela pessoa. Eu tenho essa preocupação de estar analisando a minha mente, né? Mas mesmo assim, irmãos, a gente acaba julgando e condenando quando você percebe, digo, misericórdia, Jesus está repreendido, Satanás, sai da minha mente. Mas aí já foi tarde demais, porque a gente já pensou que não devia, porque os inimigos, eles estão dentro ali da mente, irmãos. E se a gente, como cristão, nós nos analisar essa palavra de Romanos 8,5, nós temos se inclinado para a carne 24 horas. Essa é a verdade, irmão. Se eu não estou realmente me alimentando de Cristo, como está dizendo, né, em João 6,57, eu tenho que estar, irmãos, 24 horas, sem cessar, como disse lá em Josué 1. Vamos lá, irmãos, Josué, capítulo 1, versículo 7. Eu amo essa palavra, irmão, porque ela fala comigo assim profundamente e eu creio assim que não só comigo, mas com cada irmão que está aí ligado na videira, né? O cristão mesmo. Porque diz assim, ó. É 1:8, irmãos, quer dizer, 1:8, Josué 1:8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha só que poder tem essa palavra para o cristão que realmente coloca a palavra em prática, né? Ó. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Mas o que, irmão? Se realmente, né, eu estiver ligada na videira, se eu estiver me alimentando, como disse lá em João 8, 6, 57. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Então eu vou estar cumprindo esse mandamento aqui, meditando na lei do Senhor. Quando a gente vai lá, olha só como Josué e Apocalipse 1:3 ela se liga uma com a outra. Apocalipse 1:3. Essa palavra é tremenda. Eu amo essas duas palavras, irmãos. Eu quero que essa palavra tenha poder na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque quando essas palavras, irmãos, tiver poder e autoridade, quando sair da nossa mente, da nossa boca, nós vamos ser santificados, tenha certeza disso, e vai suceder tudo bem na nossa vida. Agora, se nós cumprir esses mandamentos também lá, né, em Mateus 6, né, 33 fala que eu tenho que colocar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. E para mim colocar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, tem que acontecer o quê? Eu tenho que estar meditando no livro da lei. Eu tenho que estar me alimentando, como disse em João 6,57. Para tudo isso acontecer, eu tenho que estar me alimentando, eu tenho que estar ligada na videira. Eu tenho que fazer essas palavras, irmãos, sair com autoridade dentro de mim. Porque sai primeiramente do trono, que é o quê? É o trono do Senhor Jesus, nosso Deus querido e amado, que está dentro de cada cristão. E o Senhor, Ele quer crescer, Ele quer resplandecer sobre as nossas vidas. Então, irmãos, aí, ó, em Apocalipse 1:3 diz assim, ó, olha só, se ele não se interliga, se ele não se liga com Josué 1:8, ó. Bem-aventurados aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guarda as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Então, irmão, se eu faço tudo isso, se eu medito na palavra, se eu me alimento da palavra dia e noite, eu estou fazendo o quê, irmãos? Eu estou guardando tudo, eu estou me preenchendo, irmãos, da palavra do Senhor. Porque aqui está dizendo, porque o tempo do Senhor está próximo. A gente, irmãos, eu estou aqui, ó, com ó, o tanto de Bíblia aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só. E guarda as coisas que nela está escrita. Por quê, irmãos, também? As Bíblias vão sumir. DVD, CD, internet que fala de Deus vai sumir. O anticristo vai tirar tudo, irmãos. Não vai ter, a gente vai procurar uma Bíblia velha rasgada que eu já vi. Não dá nem para me contar quantas Bíblias velhas e rasgadas eu já vi no lixo. Eu mesmo já peguei várias. E depois eu mesmo pensei em jogar fora de tanto juntar. Mas vai chegar o dia, irmãos, que os cristãos que ficar vão procurar e não vão achar. Por isso que o Senhor disse aqui, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e as guarda as coisas que nelas estão escritas. Porque um dia a gente não vai ter mais esse pão aqui, ó, irmão, riquíssimo, que a gente vai precisar de simplesmente um versículo. E a gente não vai achar, porque a mente vai estar vazia. E por isso vem lá Romanos 12:2, que nós temos que renovar a nossa mente. Como é que a gente vai renovar a nossa mente se a gente não se alimenta, irmãos? Se a gente não se consagra? Eu tô falando isso para mim, irmãos. Agora, se a carapuça servir em cada cristão aí, que em nome de Jesus, que Deus venha desvendar os nossos olhos, o nosso intelecto para o Senhor Jesus. Porque nós estamos, ó, de olhos regalados nas coisas do mundo. E nas coisas de Deus, irmão, nós estamos se afastando. O amor está se esfriando, não só com as outras pessoas, mas o amor está se esfriando com Deus também dentro de cada um de nós. Porque a gente não temos se consagrado conforme o Senhor tem pedido a cada um de nós. Então essa é a verdade, irmãos. Eu creio que está geral isso aí. Por isso que há
tanta tribulação, por isso que há tanta contenda, por isso que há uma guerra espiritual que parece que não tem tamanho. Por isso que todo dia o cristão acorda e diz: Senhor, não aguento mais, Jesus, todo dia a mesma coisa. Porque nós não estamos se renovando, nós estamos lendo a palavra de boca para fora. Essa é a verdade. E eu estou falando isso para mim e para quem precisar também, em nome de Jesus, irmãos. Que nós íamos sair desse sono da alma, que nós íamos sair desse conformismo, irmão. Porque todo dia a gente diz: eu vou mudar, amanhã vai ser diferente. Irmãos, o amanhã só a Deus pertence. Vamos fazer hoje o que nós podemos. Se eu tenho como eu sentar um pouquinho e ler a palavra, pedir aquele entendimento para o Senhor daquela palavra, vamos pedir, o Senhor vai renovar a nossa mente através de um simples versículo. Só basta, como diz, cada um de nós se disponibilizar para o Senhor, porque nós só vai vencer dependendo a nossa vontade. Se eu não quiser, eu não venço. Se eu não quiser, irmãos, passar por essas tribulações, se eu não quiser mais buscar Jesus, se eu não quiser mais ler, mais meditar, eu sei que eu vou para as trevas. Mas foi como eu falei com a irmã Núbia hoje. Se nós não cuidar agora, se nós não se negar a carne, o velho homem, a gente vai ser tratada nas trevas exteriores. Então, irmãos, não é melhor a gente se cuidar aqui, a gente se negar aqui, se negar toda a nossa vontade, irmão. Porque o diabo falar que a gente tá com isso, com aquilo, que a gente não vai vencer, que aquilo tá diferente, que aquilo não sei o quê. Irmão, não vamos dar mais ousadia ao diabo. Tem dia que eu levanto, digo: Jesus, misericórdia, Satanás, eu sei que é tu, sai da minha vida, eu não aguento mais. Sai, em nome de Jesus. Porque o Senhor disse que eu já fui curada, que eu já tô restaurada, é o novo homem, o velho homem já morreu, então sai da minha vida, sai da minha mente. Em nome de Jesus, irmãos, vamos renovar a mente, vamos pedir ao Senhor, irmãos, vontade de buscar mais a presença do Senhor Jesus, porque muitos dos cristãos não estão buscando mais como antes, irmão. E muitas vezes a gente fala de boca para fora, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus, mesmo sem vontade, vamos ler, mesmo sem vontade, vamos orar, mesmo sem vontade, vamos pegar uma apostila, mesmo sem vontade, vamos orar, porque o Senhor está vendo que nós estamos nos negando, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nós íamos ter coragem em Cristo Jesus, para a honra e glória, vamos ser fortes e corajosos como Josué. Bem, meus irmãos, que Deus falou bastante nessa live, né? E Ele quer sempre nos animar, né? Que nós tomamos uma decisão por Cristo sempre, né? Agora tem um tempo durante o teu dia para ler a palavra, tempo para oração, né? Então temos que ter tempo para Deus no nosso dia. O diabo é ladrão e o que mais ele rouba hoje na vida das pessoas é o tempo, né? Ele rouba o tempo das pessoas, tempo para Deus. Então nós temos que estar atentos, né? A gente não quer acontecer que nem o servo no mal lá, né? Que acabou. A sorte dele foi lá com os hipócritas, né? Os hipócritas, os infiéis, servos mal. Que a gente possa ser um servo prudente, né? Assim como as virgens também eram prudentes, a parábola das 10 virgens, né? E que nós possamos, então, desfrutar de Cristo, né, irmãos? Não ir para a terra exterior, né? Amém? Mas, então, vamos finalizando, então, a nossa reunião de hoje. Pedir para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor. Chegamos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos, ó Pai, nos fortalece em ti, na tua força, no teu poder, Senhor. Fortalece a nossa decisão, Senhor, de nos inclinar para ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos dia a dia estar semeando, Senhor, para o Espírito e não para a carne, Senhor, em nome de Jesus, nos alimentando das coisas espirituais, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, Senhor, e abandonando as coisas aqui da terra, Senhor, aquilo que é carnal, Senhor, aquilo que é ligado à carne, Senhor, que nós possamos estar crucificando a carne e escolhendo pelo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa habitar ricamente dentro de nós, Senhor, nos fortalecendo dia a dia, Senhor, para estar nos negando, tomando a cruz e te seguindo, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, a perseverar na fé, a nos sujeitar a ti e a resistir ao diabo para que ele fuja de nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, então.
Tem aqui irmã Elizabeth, irmã Luzia, Amém, irmãos. Boa Deus noite, meu patrãozinho. a irmã Ana, que está aqui também. Boa noite, Hoje tem bastante gente. Marcos, Núbia e o José Marcondes. Pessoal, minha irmã, logo a irmã Ana vai estar de volta aqui para Natal também. Amém? Já, já, tô chegando. Amém. Glória a Deus, irmã.